Bom dia, irmãos. Meu nome é Helena Barreto Aroeira. Hoje eu estou acompanhada da minha mãe, Emilce. Nós somos de origem, nós somos da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói, aquela grandona em frente ao terminal, né? Meus pais se converteram lá e nós fomos criados no Evangelho. Então, assim, a vida inteira na igreja. Eu sou médica, eu sou especialista em clínica médica, em terapia intensiva, em medicina de família e comunidade. Fiz um mestrado em ciências cardiovasculares e atualmente estou cursando doutorado em educação, na área de educação em saúde. E educação em saúde é uma área que realmente eu gosto e é por isso que eu estou aqui. Por quê? Porque a gente trabalha no dia a dia como médica de família, eu atuo em Búzios, lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde do Arpoador, já há muitos anos. Então, a área que eu gosto é educação em saúde. E hoje a gente trouxe um tema que eu achei muito relevante. A gente pensou em fazer saúde da mulher, mas como é para a igreja inteira, eu achei mais interessante a gente fazer em saúde mental. Hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre depressão. O tema da nossa palestra é conhecer para reconhecer. Primeiro, não é uma palestra, eu queria que fosse uma coisa mais interativa. Os irmãos podem ficar à vontade para perguntar, para interromper, não vou me perder porque está tudo ali. Entendeu? Então, não vou me perder, podem parar, levanta a mãozinha, algum irmão leva o microfone. Então, se os irmãos quiserem chegar um pouquinho mais para frente, é melhor, mas fiquem todos à vontade. Mas é no sentido de que todos possam participar bastante, tá? Não é aquela questão de uma pessoa fazendo uma palestra e outra ouvindo. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Então, o tema é conhecer para reconhecer. Por quê? Depressão é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o grande mal do século XXI. São mais de 300 milhões de pessoas que têm depressão. Mas é uma doença que não é tão fácil assim de reconhecer. Então, é isso que a gente quer trabalhar um pouquinho hoje. Gostaria que os irmãos ficassem totalmente à vontade para perguntar, e aí a gente vai falar um pouquinho no geral e depois sobre a prevalência, como funciona, e depois falar o principal, que é saber reconhecer a depressão. Tá? Então, próximo, por favor. Deixa eu ver como é que vai ficar. Só um pouquinho, por favor. Vamos lá, não se preocupem muito com o slide, que o slide é mais para a gente se basear, mas não se preocupem, não. Então, isso daqui eu já falei. Uma coisa que é muito complicada na depressão é que, por ela não ser reconhecida, muitas vezes a pessoa sofre muito tempo. E a gente sabe que a expectativa é que nas próximas 2 décadas seja a doença mais prevalente no mundo. Pensa, de todas as doenças que existem no mundo, a expectativa é que nas próximas 2 décadas seja a doença mais comum no mundo. Então, é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção, a gente buscar reconhecer. E ela vai superar até o câncer. Imagina como é uma doença comum. E como vai ser mais comum ainda. E ela é a principal causa de incapacidade no mundo. Pensa a pessoa perdendo o dia de trabalho. A principal causa atualmente no mundo é a depressão. A pessoa não ter condições de gerenciar a própria família por causa da depressão. Então, é um assunto muito sério que vale a pena a gente conhecer um pouquinho melhor. O Brasil, na América Latina, é o país com maior prevalência de depressão. Então, já é uma coisa ruim. Quando eu fiz essa palestra em 2016, eu tinha pego uma referência em 2015, o Brasil era o país no mundo com maior número de casos de depressão. Agora é na América Latina, mas mesmo assim ainda é muito complicado. E se a gente pensa, é só uma doença de idoso? Não. Se a idade em geral é que a pessoa fecha um diagnóstico de depressão de 25 anos, então não é uma doença de idoso. A gente tem que estar alerta desde cedo. E isso daí eu acho que todo mundo sabe, a mulher tem muito mais depressão do que o homem. A mulher tem 2 vezes mais depressão do que o homem, é muito mais comum. Talvez porque a mulher também procure ajuda, né? O homem geralmente foge de médico. Geralmente, no consultório, o que eu recebo são os homens arrastados pelas esposas. Porque senão não vai. Homem não vai a médico, gente. Eu estou na minha comunidade há quase 15 anos. Então, assim, os pacientes já estão acostumados comigo, eles vão sozinhos.
Mas quando você chega na comunidade, você vê aquele monte de homem arrastado. Por que você veio aqui? Porque minha esposa me trouxe. Não é só com criança, não. A maioria desse mesmo. Então talvez por isso que seja mais comum em mulher, porque também mulher tem um diagnóstico mais frequente. Vamos lá. A pessoa, ela pode ter uma depressão na vida, nunca mais ter. Pode ter vários episódios, ou ela pode ser cronicamente depressiva. A gente vê muitas pessoas que têm aquela depressão crônica, arrastada, praticamente a vida inteira de depressão. Então, imagina o sofrimento que isso causa. E uma outra coisa importante, em geral, demora-se 11 meses para fazer um diagnóstico, para a pessoa buscar auxílio médico. Então, a pessoa sofre quase um ano e não procura ajuda. E é esse o objetivo de hoje, é a gente poder conversar um pouquinho sobre quais são os sintomas, até para que você possa olhar uma pessoa ao seu lado, desconfiar que ela está em depressão, sugerir que ela procure uma ajuda, entendeu? Ou, às vezes, é a própria pessoa, que ela está lá sofrendo, mas não procura ajuda. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, depressão não é frescura, não é fraqueza, não é falta de fé. Depressão é doença e tem tratamento e tem cura. Cerca de 95% dos casos, eles são curáveis, quando a pessoa faz o tratamento adequado. Então, é importante a gente buscar esse tratamento, buscar reconhecer. Tá? Então, olha que interessante, de 30% a 50% das pessoas, em algum momento da vida, vai preencher os critérios de depressão. Imagina, quase metade das pessoas que estão aqui, em algum momento da vida, vão fechar o diagnóstico de depressão. Então, é uma doença comum. É uma doença que a gente precisa reconhecer. Vamos lá. O que é fator de risco? Vamos voltar aqui. O que é fator de risco? Alguém sabe o que é fator de risco? O que é fator de risco? É a chance que uma pessoa sadia, uma pessoa sem doença, tem de desenvolver uma doença. Isso é o risco. Então, os fatores de risco são os fatores que levam a isso. Vamos lá, agora eu quero a participação de vocês, já que está todo mundo quietinho. Quem sabe? Fatores de risco para a depressão, alguém sabe algum? Gente, oi? Ansiedade, estresse, o que mais? Oi, não ouvi. Obesidade, não necessariamente. Só lembrar uma coisa, assim, a gente fica com muita coisa na cabeça, a gente acaba dando uns toquezinhos. Lembrar que o próprio sobrepeso nem precisa ser obesidade. O próprio sobrepeso aumenta o risco de câncer. Então, só para lembrar um parênteses. Medo é uma coisa importante. O que mais? Genética, fantástico. Alguém falou uma coisa importante. Ansiedade, mas alguém falou uma outra palavra. Eles falaram luto, não falaram? Luto. Isso é uma causa muito complicada, porque assim, é muito no dia a dia, é muito frequente. Entendeu? Quem mais lembra alguma? Já falaram muitas. Quem mais? Alguém lembra mais alguma? Oi? Frustração, verdade. Insônia, perfeito também. Nossa, os irmãos estão sabendo. O que mais? Perfeito. Variação hormonal também. Perfeito. O que mais? Oi? Bullying, perfeito. Isso daí é a nossa, infelizmente, é a realidade no Brasil, né? Eu acho que em todos os países, né? O que mais? Vamos lá. Olha, eu acho que os irmãos conseguiram a maior parte. Vamos lá. Então, fatores de risco. História familiar, vem a questão da genética, que eu vou entrar em detalhes um pouco mais, porque esse é um dos principais. Ter outras doenças psiquiátricas, às vezes você já tem uma outra doença que ajuda a ter a depressão também. Estresse, que foi falado, aquele estresse crônico, aquela pessoa que está sempre sob estresse. Às vezes a pessoa é estressada por si, às vezes a pessoa está sob o estresse crônico. Então, é importante a ansiedade que foi falado, ansiedade é fator de risco. Disfunções hormonais, por exemplo, alteração de tireoide. 30% das mulheres têm hipotireoidismo, tem a função um pouco mais baixa. Mas tanto o hipo quanto o hiper podem levar à depressão, não é só o hipotireoidismo. E várias alterações hormonais também. Dependência de álcool e de drogas ilícitas é um outro fator comum também.
traumas psicológicos, isso daí é direto, né? Isso daí é o dia a dia. É muito complicado. Ou a pessoa ter outras doenças. Por exemplo, a gente sabe que mais ou menos metade dos pacientes que têm uma doença grave, tipo câncer, ou sofreu um infarto, ou teve um AVC, metade vai desenvolver depressão, porque mudou a vida delas, entendeu? Então, esse impacto na vida, às vezes, ela desencadeia a depressão. Conflito conjugal é uma coisa do dia a dia que a gente vê nos pacientes. É um homem que chega mal, chorando, porque a esposa traiu, e aí ele entra em depressão. Eu tenho um paciente agora que a esposa traiu. Ele pegou uma depressão tão grave, de não tomar banho, fica 3, 4 dias sem tomar banho, com dificuldade para trabalhar, com dificuldade para levantar, para se alimentar, só emagrecendo. Tentou voltar com a esposa, e aí voltou tudo de novo, complicou tudo de novo. Então, essa questão conjugal não é só do homem traindo a mulher traindo o homem também. Infelizmente, é a realidade. Eu tenho vários pacientes que a gente tem esse contexto, vários pacientes sofrendo, também porque acaba sendo afastado dos filhos. Então, para o homem, é muito complicado, não acha que é só a mulher que sofre, não. Então, mudanças bruscas de condições financeiras, às vezes a pessoa perde o emprego, ou às vezes diminui muito a questão do salário, então, tudo isso impacta na vida da pessoa e pode levar a uma depressão. Vamos lá. O principal causa, o que causa? A gente pensa em 3 causas básicas. A principal, que aumenta a chance de você ter depressão, é a parte genética. Quem tem pai, mãe ou irmão com depressão tem 2 a 3 vezes mais risco de ter depressão. Então, essa causa genética é uma predisposição importante. Aí você já fica assim, você já vê, ainda mais eu que já estou na comunidade há muito tempo, eu conheço as famílias. Aí você vê a mãe com depressão, a filha com depressão, o filho com depressão, porque essa causa genética é importante, não pode ser subestimada, não. Tem que ser, deixar isso na cabeça. A depressão, a genética é uma causa importante. Tá? Agora, o que eu explico ao paciente? Como assim? Você vai falar em depressão? O que acontece no seu cérebro? Eu falo para os pacientes, a depressão é uma doença em que falta uma substância no seu cérebro, um neurotransmissor, geralmente noradrenalina, serotonina ou dopamina. Então, falta uma substância no seu cérebro que o remédio, aos pouquinhos, vai repor essa substância. Entendeu? Só que é bem aos pouquinhos, o tratamento é longo. Então, uma causa básica é uma mudança no seu cérebro. Aí, pensa comigo o que acontece. A pessoa está tratando, está bem, o remédio está repondo aquela substânciazinha no cérebro, o neurotransmissor, aí a pessoa para o tratamento. Alguém já viu uma pessoa que parou o tratamento de depressão e piorou? Mas afunda, de afundar mesmo, entendeu? E às vezes, uma coisa que já estava lá bonitinha, equilibrada, a pessoa afunda. Eu conheço uma pessoa que ela fez o tratamento com o psiquiatra, achou que estava bem, parou o remédio. Aí convenceu a psiquiatra que estava bem, a psiquiatra manteve seu remédio, sem medicação nenhuma. Entrou em depressão de novo. Eu tratei, estava ótimo. Achou que estava bem, parou o remédio de novo. O que aconteceu? Afundou feio, de não conseguir trabalhar, de não conseguir às vezes sair da cama. E ainda por cima, com a psiquiatra, demorou mais de 6 meses para acertar na medicação. Então, essa questão de você parar o remédio complica a vida da pessoa, entendeu? E isso é muito comum. Eu tenho muitos pacientes que isso aconteceu, e aí eles afundam e afundam mesmo. Porque se você está lá repondo aquela substânciazinha no seu cérebro, com um remédio, aí você para o remédio, aí, por isso que quando a gente dá alta ao paciente, é uma coisa devagar, é lenta. É bem devagar para o organismo se acostumar o organismo produzir de novo aquela substância, entendeu? Então, isso é uma causa, e a terceira causa são os eventos vitais, aquilo que o pessoal falou, luto, uma perda de emprego, uma separação, tudo isso pode desencadear uma depressão.
uma doença. Então, o que a gente chama de eventos vitais é isso, é alguma coisa que impacte muito a vida da pessoa. Tá? Vamos lá. Então, a genética a gente já falou. Como se faz o diagnóstico? Vamos voltar aqui, sem ler. Como se faz o diagnóstico de depressão? Que exame é feito para poder fazer o diagnóstico de depressão? Vamos lá, quem sabe? Perfeito. Não existe nenhum exame laboratorial que você possa fazer um diagnóstico de depressão. Você não vai fazer uma tomografia, uma ressonância para saber se tem depressão. É o que você fala, é a conversa, é o que você fala para o médico, e aí ele faz os exames específicos, ele coloca nos critérios. Ou então, na experiência, você vai mesmo pelo que o paciente já está falando, mesmo que não tenha todos os critérios na cabeça. Mas é na conversa, não é por exame específico. Então, assim, mas o meu médico disse que eu estou com depressão, mas não fez nenhum exame. Não precisa. Não precisa, porque não é feito assim o diagnóstico. Então, não fica na dependência de ter exame. É diferente de paciente que tem Alzheimer, que é importante uma ressonância. Entendeu? Além dos critérios. Então, cada situação é diferente. Na depressão, não tem nenhum exame específico. Vamos lá. Então, aqui eu já falei. Isso daí só para complicar. Menos da metade das pessoas que têm depressão no mundo, elas fazem o tratamento. Mesmo existindo um tratamento eficaz, elas não fazem. E tem países que menos de 10% das pessoas são tratadas. Então, imagina, já é uma doença que traz muito sofrimento. E metade das pessoas são tratadas. Tá? Então, é uma coisa complicada. Vamos lá, então é aquilo que eu falei. O primeiro passo é a conversa, é ouvir, é falar, é você ouvir. Obrigada. O primeiro passo é você estar atento, primeiro ao que você sente. Você ficar alerta com os sintomas de depressão. E segundo, estar alerta com quem está do seu lado. Um dia eu estava fazendo essa palestra numa igreja da comunidade da Assembleia de Deus. Aí a criança chegou. Minha mãe é bipolar. Pois é. E, na verdade, era bipolar. Só que essa mãe não quis tratar. Ela começava, parava, começava, parava, começava, parava. Aí, com isso, uma ideação suicida muito forte. O filho entrou em depressão. O filho é homossexual masculino. A filha é homossexual feminino. Contexto de vida complexo. Aí, o filho em depressão, a mãe em depressão, a filha adolescente em depressão, com uma ideação de se matar muito forte, entendeu? Uma família bem desestruturada, entendeu? Mas aí vem a questão genética, aí vem a questão da pessoa não querer tratar. Essa é uma pessoa que com 18 de depressão não aceita que é hipertensa de jeito nenhum, entendeu? E eu me entendo bem com ela tem um ótimo vínculo comigo, o problema é que ela não aceita a doença. Entendeu? Ela aceita muito bem a gente, mas ela não aceita a doença. Então, é complicado. Você não pode pegar esses sintomas e botar embaixo do tapete achando que não tem. Porque, como eu falei, são 11 meses, 1 ano, em média, para você poder fazer um diagnóstico. Quanto mais você colocar embaixo do tapete, vai ser pior. Aí, uma coisa importante também. Mas por que fulano está em depressão? Mas por que a vida dele é tão boa? Só que, às vezes, a gente não sabe o porquê que é significativo para aquela pessoa. Eu tenho uma paciente que ela entrou em depressão porque ela bateu com a cabeça na quina do móvel. Ela entrou numa depressão que ela não saía da cama. Se não levassem a comida para ela na mão, ela não comia. E ela entrou em depressão depois que ela bateu a cabeça na quina do móvel. E aí eu fui saber também depois que o filho dela se suicidou em casa anos antes. Então, imagina o que é para uma mãe. Então, aquele negócio foi só o gatilho. Talvez tenha sido alguma coisa que ela associou e aí entrou em depressão. E essa paciente hoje está ótima, trabalha fazendo enxovalzinho de bebê para a comunidade, faz um trabalho lindíssimo, melhorou da depressão com uma dose baixíssima de remédio, mas de uma depressão grave que não saía nem da cama. Entendeu? Mas, assim, a gente não pode menosprezar o que levou aquela pessoa à depressão. Entendeu? A maioria, o que eu vejo no dia a dia, é a questão conjugal,
e a questão de perdas familiares. Isso daí é muito, muito, muito frequente, entendeu? Mas pode ser qualquer coisa que leve à depressão, porque é alguma coisa que tem significado para aquela pessoa. Pode não ter para outra, você pode achar uma coisa boba, mas para ela tem algum significado que levou a esse sofrimento todo, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado de respeitar a pessoa no tempo dela de falar. Entendeu? Às vezes, naquele momento que você quer conversar, ela não quer. Mas aí tenta uma outra oportunidade, entendeu? Amigo é aquele que está ao lado dos bons e nos maus momentos. Então, vamos estar atentos aos nossos amigos, às pessoas que a gente convive, aos nossos familiares, para os sintomas da depressão. Vamos lá, alguma pergunta até agora? Vamos, que vocês estão muito quietinhos. Então, isso daqui eu já falei. A gente... Volta aqui um pouquinho, vou tirar aqui a imagem. Alguém sabe, existem vários tipos de depressão ou a depressão é uma só? Vários tipos. Então, vamos lá. Quem sabe algum tipo de depressão? Vamos lá. Causa, vocês, fator de risco, vocês sabiam. Vamos ver, tipo de depressão, alguém sabe? Se a gente acredita que tem gente que entra em depressão por causa do inverno, não é muito comum no Brasil, é mais nos países onde a diferença de temperatura é grande, nos países nórdicos, ou então na Europa, na América do Norte. No inverno, você produz mais melatonina. Você lembra aquele hormônio que está na moda? É o hormônio que dá sono e relaxamento. Só que em excesso ele dá depressão. Alguém falou da alteração hormonal, isso é uma das causas. Agora, imagina, eu tenho uma paciente com isso, mesmo aqui tendo esse sol lindo, a paciente entra em depressão quando entra no inverno. Mas não é a realidade do Brasil, mas foi só de curiosidade. Então, existem vários tipos de depressão. Tem a depressão menor. Fala, irmã. Causa depressão. Entendeu? Fibromialgia é complicado. É uma doença complexa e que geralmente está associada à depressão. Praticamente todos os pacientes de fibromialgia têm depressão. Entendeu? Isso é o que a gente vê na prática. É uma doença complicada, tem controle, tem tratamento, alivia os sintomas, mas é ruim. É ruim mesmo. É uma doença bem ruinzinha, mas tem controle, tem tratamento. Entendeu? E a depressão, ela geralmente vem associada à fibromialgia. Por exemplo, já está... Olha, adolescente dorme muito. Adolescente come muito, dorme muito. Às vezes tem pessoas que dormem muito, sentem sono, está em casa, quer dormir, vai fazer, tudo quer dormir. Aí tem a ver com o excesso da melatonina, que é um do comportamento depressivo, né? Às vezes. Dos sintomas de depressão é essa questão do sono excessivo. Entendeu? O sono de menos, o sono demais é um dos sintomas de depressão. Adolescente, assim, não é tão fácil de diagnosticar, mas a gente vai falar sobre adolescente também. Mas, assim, não necessariamente. O sono do adolescente não necessariamente é por depressão, não, tá? Vamos lá. Daqui a gente já... Alguém ia perguntar mais? Não. Entendeu? Eu só estou dizendo que existem doenças associadas, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, eles podem, sim, ser um fator de risco para a depressão, entendeu? Mas nem todo mundo. Senão, 30% das mulheres, em média, têm hipotireoidismo. É uma doença muito comum nas mulheres. Homem, não tanto, mas acontece. Mas na mulher, frequente, elas não têm depressão, entendeu? Eu tenho pacientes que tomam, por exemplo, 200 de levotiroxina e não têm depressão. Tá? Mas foi uma pergunta importante. Alguns tipos de câncer, eles são mais relacionados à depressão. Por exemplo, câncer de pâncreas é muito relacionado à depressão. Assim como fibromialgia é relacionado à depressão, o câncer de pâncreas ele é relacionado à depressão também. Então, às vezes, a pessoa está... É uma das coisas que você pensa quando o paciente tem uma depressão e você ainda não achou bem a causa. O câncer de pâncreas é comum também. Tá? Vamos lá. Então, tem vários tipos, eu não vou falar sobre todos, senão vai ficar muito sério. Mas tem a melancolia, melancolia é depressão, tá? Melancolia, depressão psicótica, a pessoa acha, por exemplo, que o fígado dela está apodrecido, que está estragado, entendeu? Sim, isso acontece.
Mas essa psicótica tem mais coisa também. É muito complicado. A gente vai falar um pouquinho. A catatônica. Eu tenho uma tia que eu tenho quase certeza que ela tinha depressão catatônica, porque ela ficou anos em cima da cama, praticamente não levantava, praticamente só dava uma comida na boquinha. Ela ficou anos assim. É uma possibilidade, uma depressão catatônica, que é a pessoa fica muito, muito parada em cima da cama. Tá? Distimia, eu vou falar um pouquinho. Atípica, sazonal, que é a questão do inverno. Transtorno depressivo maior, que é aquela depressão com uma depressão mais grave, e transtorno bipolar, que a gente vai falar um pouquinho também. Então, vamos lá. Depressão, será que você tem? Vamos lá. Tem ou não tem? Olha só. Os dois principais fatores, a base de tudo, é isso daqui que eu vou falar agora. E é o que vocês têm que ter em mente para poder reconhecer. Primeiro, é o humor deprimido, estar deprimido, estar sentindo triste, irritado, vazio, a maior parte do dia ou todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Então, sentir-se deprimido é um fator básico. Segundo, anedonia. O que é anedonia? É falta de interesse em fazer as coisas que gosta de fazer. Você saía de casa, saía com seus amigos, o adolescente saía para jogar um futebol, não sai mais, entendeu? Uma coisa que eu vejo no dia a dia, a pessoa que está em depressão, muitas vezes ela quer ficar isolada, no cantinho dela, quietinho, sem ninguém falando com ela. Então, essa falta de vontade de fazer as coisas que gostas, essa falta de alegria, de prazer em fazer as atividades que gostas, isso daí são um dos 2 principais fatores. Então, a base, estado deprimido e essa perda de vontade. Isso é importante estar na cabeça. Agora, vamos lá. Esses 2 eu tinha que falar porque é importante. Vamos lá. Quais são os sintomas de depressão? Quem sabe? São muitos. Vamos lá. Sintomas de depressão. Oi? O cansaço, a fadiga, aquele desânimo, aquela falta de força de fazer as coisas. Entendeu? Não é só perder a vontade de fazer, é cansaço. Ele não tem força para fazer. Perfeito. O que mais? Solidão. Se isolar, né? No caso de sintoma, seria a pessoa querer se isolar. Fala, irmãzinha. Sim, é uma causa importantíssima de depressão. A solidão, a pessoa não tem, às vezes, com quem conversar. Isso a gente vai falar muito na depressão de idoso, mas é verdade, infelizmente. Fala, irmãzinha. Isso, e não é só porque é adolescente. Então, assim, vamos lá no comer. A fome excessiva e a falta de apetite, a inapetência. A fome, os extremos. A depressão é uma doença que tem muito extremo. Então, a fome excessiva, que não é por adolescência, que é mais por alteração hormonal. Então, a fome excessiva e a falta de apetite. Tem gente que come compulsivamente e só vai engordando. E eu tive uma prima que ela simplesmente emagreceu muito. Mas por quê? Por causa da depressão ela não comia. Não comia por causa da depressão. Alguém tinha falado mais alguma coisa? O que mais? Vamos lá, gente. Tem muitos sintomas. Tristeza, aí vem aquela questão da tristeza profunda. Todo mundo pode ficar triste em algum momento, é normal. Mas aquela tristeza, o problema é aquela tristeza que não passa, aquela tristeza que te machuca, que você fica a maior parte do tempo triste, entendeu? Que geralmente dura mais de 2 semanas. Aquela tristeza profunda é um sintoma importantíssimo. O que mais? Medo. Às vezes a pessoa tem um medo irracional, um medo que não é excessivo, que não condiz à situação que ela está passando. Aí vem a questão dela estar mais sensível às situações, aos extremos das situações. Entendeu? Medo é perfeito. O que mais? Irritabilidade é uma coisa muito comum. A gente acha que só o paciente que tem transtorno de ansiedade é que está irritado. Não. Tem uma depressão específica da irritabilidade. Vou falar sobre isso, mas é muito comum também. Fala. O que mais, gente? Bulimia é um transtorno, mas não sei se tem... É porque, assim, comer em excesso, sim, mas a bulimia, você come em excesso e depois você vomita. Entendeu? Porque você tem uma imagem distorcida do seu próprio corpo. Pode estar associado à depressão, sim, mas não é um sintoma. Comer em excesso é um sintoma.
Mas comer excesso e vomitar, nunca ouvi falar isso, não. Pelo que eu li, não tem muito a ver, não. Mas comer excesso certeza. Mas a bulimia é muito relacionada à depressão. Porque geralmente você entra, já vou falar um outro sintoma, a questão da autoestima baixa. Isso é um sintoma que a gente vê em quase todo mundo. Não, quase todo mundo não, mas é frequente. A baixa autoestima. Você vê aquela pessoa que não se preocupa em se produzir, se tem uma imagem ruim de si própria, entendeu? Então, isso é uma coisa que traz um sofrimento muito grande. Tá? Você tem lá, seu paciente está sempre bem arrumado, bem produzido, aí, de repente, vem, sabe, sem se cuidar. Aí já vem um outro sintoma que eu vou falar, que é o autocuidado. Gente, eu pego pacientes que eles dizem que ficam 2, 3, 4 dias sem tomar banho. Por quê? Porque eles não têm força. Eles não têm ânimo nem para tomar banho. Eles estão tão mal. Isso é frequente, não acha que isso é incomum, não. Fora adolescente que não toma banho, né? Quem tem adolescente sabe disso, né? Olha, o dia paciente, uma filhinha de 14 anos. Doutora, minha filha não toma banho, doutora. Mas acontece. Isso é muito comum, gente. Adolescente é desespero para tomar banho. Né, adolescente? Mas é a realidade, gente. Essa semana eu peguei uma que já está lá desesperado, sabendo que o filho vai passar por isso. Entendeu? Tem não? Então tá bom. Então tá bom. Mas é sério, paciente de depressão, gente, às vezes não tem força para tomar banho. E aí a família, às vezes, não ajuda, porque só critica. E, às vezes, não entende que a pessoa está sofrendo. Vamos lá, quem mais de sintoma? Tem muito sintoma. Perfeito. Essa daí tirou do livro, hein? É porque o termo é exatamente esse, sentimento de inutilidade. A pessoa acha que não é útil para nada. Entendeu? A pessoa acha que ela não serve para nada. Aí vem aquele adolescente que já está mal, já está deprê, e vai o pai e diz que ele não presta, que ele não faz nada certo. E eu tenho paciente que faz isso, porque os pais já fizeram isso com eles. Não precisa nem sofrer bullying na escola, não. Às vezes sofre bullying dentro da própria casa. Entendeu? Então, sentimento de inutilidade, precisa. É muito, muito comum. Tá? Vamos lá, tem muito sintoma ainda. A psoríase é uma doença que está muito relacionada ao fator emocional, não necessariamente a depressão. Mas, por exemplo, se você está mais ansioso, você desencadeia uma crise lá da psoríase, aquela que você fica vermelho, coçando, descamando. É muito comum. Então, algumas doenças, especificamente, eu não sei qual. Eu sei que, por exemplo, lúpus é uma doença grave, lúpus é uma doença grave, e que o fator emocional descompensa. Então, alterações de pele pode ser. O que mais? O pastor não falou nada até agora, hein, pastor? Ah, mas nem um sintomazinho, pastor. Deve ter uns 30 sintomas. Vamos lá, o que mais? O que mais, gente? É muito sintoma. O choro imotivado, aquele choro sem motivo, é um dos principais fatores. Tá? É o que a gente pega no dia a dia. Por exemplo, se a pessoa está em luto, qual o tempo normal de luto? Alguém sabe? Não. Mais. Um pouquinho mais. Quanto tempo é o normal da pessoa estar em luto? O luto, em geral, são 14 dias. Só. É complicado. Aí, se você vê aquela pessoa que fica chorando com frequência e não para de chorar, muitas vezes ela já entrou em depressão. O choro imotivado está lá na base, entendeu? Da depressão. É praticamente, quase todos, praticamente todos. Então, e o luto aí vem muito essa questão. Essa semana eu peguei um rapaz jovem, forte, trabalha, tem a vida dele, está em depressão. Quando é que começou? Depois que a mãe morreu. Aí, para piorar, a avó morreu. E aí, ali o contexto, como eu trabalho com comunidade, o contexto de violência também é grande. E aí, pessoas da família envolvidas no tráfico. E ele é um rapaz que, assim, não aceita isso de jeito nenhum. E aí, ele entrou em depressão. Começou pelo fator da mãe, depois pela avó, e aí desencadeou tudo agora por causa da família envolvida com o tráfico. Entendeu? Não pessoas da casa dele, mas lá a gente tem muitas casas próximas, né? Tudo no mesmo quintal.
Então, assim, isso é uma coisa importante. Essa questão do choro é importantíssima. O que mais de sintoma? Tem muitos, gente, muitos. Oi? Loucura? Você lembra que a gente falou da depressão? Assim, primeiro, depressão não é loucura, entendeu? A depressão em si, ela não é loucura. Outros transtornos psiquiátricos, eles podem estar associados à depressão, mas a depressão em si, ela não é loucura, entendeu? Agora, tem casos de... eu tenho muitos pacientes com o que a gente chama de depressão também psicótica, não é só o fígado podre, não. Por exemplo, essa semana eu atendi semana passada, né? Essa semana começa hoje. É uma paciente que já fez tratamento de depressão, mas também abandonou, ela se mudou. A irmã e o irmão foram assassinados, então já vem a questão da perda, entendeu? E ela ainda está na casa da irmã que foi assassinada, que o pai deu para ela, porque ela também não tinha onde morar. Provavelmente que ninguém vai ficar naquela casa, mas não tinha opção. Aí está num trabalho, lembra do que eu falei do fator do trabalho? Um trabalho massacrante, que está sendo extremamente humilhada, sofrendo assédio moral absurdo pela diretora da escola que ela trabalha. E na depressão psicótica, que você falou da loucura, que não é loucura, mas um dos sintomas psicóticos que ela tem é a alucinação auditiva. Ela ouve vozes mandando matar. Aí eu perguntei, porque tem ideação homicida, ideação de matar é um dos sintomas psicóticos. Mas você pensa em matar a sua diretora? Não. Eu penso em matar o meu filho, esfaquear o meu filho. E ela disse que é o filho que ela é mais ligado, de 11 aninhos. É o filho que ela é mais ligado e que, assim, que é um ótimo garoto. Ela não pensa em matar a diretora. Ela ouve as vozes mandando matar, esfaquear o filho. Aí ela tem que pedir a mãe para tirar todas as facas de perto dela. Entendeu? Então, para você ver, se fosse uma coisa racional, ela ia querer matar a diretora, não o filho. Mas é uma coisa que não depende dela. Entendeu? E aí ela ouve vozes, ela vê as coisas, ilusão. Ilusão é quando a pessoa se sente dentro de uma cena, como se estivesse dentro de uma cena de um filme. Então, ela se vê matando o filho. Eu já tive paciente que ela se via esfaqueando o marido pelas costas. Entendeu? Geralmente, marido é a vítima, né? Ideação homicida, geralmente, é o marido ou ex-marido. É comum. Ideação homicida contra o marido é direto. Mas contra o filho, não. Você vê o nível de sofrimento que ela está. Entendeu? Então, a depressão psicótica é uma coisa muito séria. Mas tem tratamento também. Vamos lá, o que mais de sintoma? Tem muito sintoma ainda. Foi falado, né, aqui, acho que foi por Mantelma, sobre espírito de loucura. Nós sabemos que existe, sim, os poderes das trevas, né? Mas a pessoa pode, como a senhora mesmo colocou aí, estar manifestando uma situação que é doença. É doença, não é demônio, é doença. Sim. E aí, muitas vezes, as coisas, elas ficam meio confusas nisso aí. O meu sogro, ele era pastor da Assembleia de Deus em Saquarema, e quando a filha teve a primeira crise de... que a pessoa cai, que tem que... Epilepsia. A minha cunhada, a Rebeca, quando ela teve a primeira crise de epilepsia, aos 15 anos, ele ficou com a igreja orando, expulsando o demônio da Rebeca por vários dias, sempre que ela dava crise. E a primeira crise que ela deu foi se olhando no espelho. Em casa, ela deu uma crise de epilepsia. Aí ele disse que o espelho, que foi dado por não sei quem, é que estava com a coisa ruim. Aí tira o espelho de casa. Aí ela deu outra crise na escola. Foi alguma coisa que comeu na escola. Está comendo coisa oferecida. E assim ficou por vários dias, tratando ela, dando crises consecutivas.
e ele tratando como sendo coisa espiritual. E aí, como tinha muita amizade com meu pai falou assim, olha, eu te recomendo levar a Rebeca no especialista, porque está uma crise em cima da outra. Né? A menina já fazendo curso normal e com esses problemas todos. Foi, quando chegou lá, que fez todos os exames, era epilepsia. Não tinha nada espiritual. Então, a gente tem que ter uma visão, né, bem apurada da coisa, porque nem tudo é espírito maligno, né? Principalmente nessa área da mente. A gente tem que estar ligado para tratar o que é saúde, como a saúde mental, né? E o que é espiritual, né? Aí sim para oração, mas é o discernimento, é conseguir entender aquilo ali. Aí é só o especialista mesmo, né? Porque é difícil. Não, com certeza, uma ótima colocação. A epilepsia, no passado, era muito relacionado à possessão. Né? As pessoas achavam que a pessoa que tinha uma crise epiléptica porque estava possuída. E a gente sabe que, na realidade, não é isso. Você tem um foco irritativozinho lá no seu cérebro que desencadeia uma crise. Entendeu? Aquela crise da pessoa, às vezes, cair, se debater, que é uma crise tônico-clônica, e tem aquelas crises focais de você só fazer um movimentozinho também. Mas, de um jeito ou de outro, a epilepsia é doença, não tem nada a ver com o fator espiritual. Tá? É um outro contexto. Mas é um fator importante porque, às vezes, a pessoa associa a uma possessão, e, na realidade, muitas vezes não é. Né? Então, muitas vezes não é, em geral, por epilepsia não é. É que antigamente as pessoas tinham essa visão de que a epilepsia era uma... Quando a pessoa tinha uma crise epiléptica é porque um demônio entrou dentro dela. E, na realidade, é uma doença. Né? O demônio não precisa da crise epiléptica para entrar. Ele entra, né, tem o caminho aberto, nós não podemos ser possuídos. A gente pode até, no máximo, ser oprimido, mas possuído não. Né, pastor? Nós não somos possuídos de jeito nenhum. Oprimir... Não, eu entendo que um servo de Deus nunca vai ser possuído, porque o Espírito Santo habita o coração dele. Entendeu? Ele pode ser opressão que é de fora para dentro, não de dentro para fora. Entendeu? Fala, pastor. Pastor, fica quietinho. Fala, pastor. Nada, tá certo. Fala. Está certíssimo. A igreja sabe disso. Ah, então tá bom. Porque... Isso eu estou brincando contigo. Não existe isso, não. Gente, vocês terem uma ideia. Uma vez o pessoal me chamou agitado, não, porque a paciente lá daquele monte de tracinho, de não sei o quê, de fazer trabalho, fazer cabeça, fazer sei lá o quê. Aí ela, não, porque ela está possuída, Eu fui lá. Olhei em oração, lógico, pedindo orientação de Deus. Você não está possuída, você está fingindo. Ela falando como se fosse com aquela voz de um demônio, que a gente entende que é a voz do demônio, né? Aquela voz grossa, rouca, e falando aquelas coisas loucas. Você não está possuído. Eu tinha certeza que é ali, porque o Espírito Santo tinha mostrado que não. Não, ela queria enrolar a gente. E não estava. Eu fiquei, eu vou te meter uma injeção, você vai melhorar. Aí, quando eu ameacei a injeção, ela melhorou na mesma hora. Entendeu? Mas não é, né, gente? A gente vê, o Espírito Santo mostra pra gente se uma pessoa está possuída ou não. Ali eu tinha certeza que não era possessão. Entendeu? Mas era uma pessoa lá dos fazer cabeças e não sei o quê, aquelas coisas lá esquisitas, de raspar o cabelo. A gente lida muito com isso também, né? Alguém tinha falado alguma coisa aqui? Doutora, quais são as participações e considerações que são levantadas no tratamento de pacientes que, no lado espiritual, para uma consulta e atendimento a ser possível de se tratar com a espiritualidade, em um consultório como esse da UBS? Olha, na realidade, na unidade, como é um serviço público, a gente não tem tanto essa liberdade, não. Entendeu? É lógico que a gente sempre tenta dar um empurrãozinho. Lá na minha comunidade em Niterói, eu tinha um pouco mais de liberdade. Mas, de um jeito ou de outro, existe essa questão. Você vê no próprio Conselho Federal de Medicina, você tem o departamento que você trabalha com essa questão de espiritualidade e tudo. Mas, assim, eu não trabalho muito com essa parte dentro do consultório, não. Quando o paciente eu tenho mais proximidade, né, eu já estou lá na minha comunidade há quase 15 anos, aí a gente tem mais liberdade para falar assim. Mas trabalhar especificamente, tecnicamente com isso é feito, mas eu especificamente não faço. E fora que também a nossa vida é corrida, né? Aquilo lá é o caos do caos. Não dá para pensar muito em
você acaba direcionando muito, né? Em Niterói eu tinha uma vida, que eu sou de Niterói, lá o médico de família a gente tinha mais tranquilidade, até em termos de tempo, entendeu? Eu fiquei lá muito tempo também, mas você tinha tempo para dar atenção ao paciente. Então, eu conseguia mais influenciar nessa questão de estar sempre dando uma palavrinha. Isso eu conseguia. Aqui não é muita realidade, não, infelizmente. Vamos lá. Sintomas ainda. Tem muitos sintomas. Vamos? Gente, vamos lá. Então, os dois vocês já... Então, aquilo, comer demais, comer de menos. A mais gente já falou a maioria. Dormir demais, dormir de menos. A insônia... Quando a pessoa acorda 3, 4 horas da madrugada, então, esse no meio da noite, ou insônia terminal, quando é no finalzinho da noite, da madrugada, aí a pessoa acorda, pode ser um sintoma também, ficar de olho nisso, tá? Às vezes é só porque é calor mesmo que esquenta, aí, mas às vezes também é um sintoma de insônia. Então, a insônia terminal, né? Aquela insônia inicial, aquela insônia quando você deita e fica rolando na cama, não é tão relacionada, não. É insônia de 3, 4 horas da madrugada para frente, tá? Sim. Tem paciente que não dorme, mas não dorme mesmo, entendeu? Lembrar que a privação de sono, você ficar sem dormir... Eu já peguei um jovenzinho, de adolescente para jovem, que ficou trabalhando lá, trabalha muito em temporada, né, no verão, ficou trabalhando, acho que 3, 4 dias sem dormir direto, fez um surto psicótico. Entendeu? Ficar sem dormir, gente, o sono é importantíssimo. Por exemplo, quem trabalha de plantão, perde a noite de sono, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame. Então, quando eu pude, eu saí da vida de plantão. Entendeu? Porque a gente sabe que o futuro é você detonar a sua saúde, porque sono perdido você não recupera mais. Entendeu? E eu no plantão de CTI, você está alerta a tudo, né? Um barulhinho ali, tocou o respirador diferente, você já pula. Então, é complicado. Então, distúrbio de sono. Então, um adolescente dormir demais, pode até ser, mas é uma característica do adolescente, comer demais e dormir demais, e não tomar banho. E não tomar banho. Gente, é muito comum, gente, vocês não têm noção, é muito comum. Vamos lá. A apatia, tanto a agitação, a pessoa extremamente agitada, quanto aquela pessoa apática, que para ela, né, se você não chamar, ela não sai do sofá. Isso também são sintomas de depressão, tá? Mas é aquela coisa que fica persistente, não é porque você está um dia mais morto que vivo, quer ficar na frente da televisão maratonando série, é diferente. Então, falta de energia, o cansaço que o irmão falou, a fadiga, essa perda de energia é muito comum. É diferente do cansaço de uma insuficiência cardíaca, do paciente não consegue sair daqui e chegar até ali. Ele está morto, ele não consegue andar 2, 3 passos. Isso daí acontece. Eu já tive paciente assim. Então, falta de energia, fadiga, perda de energia é um dos sintomas de depressão. Vamos lá. Culpa que alguém falou. A culpa excessiva, aquele sentimento de culpa, de inutilidade, é importante também. Tá? Isso quando não vem aquela questão do ódio, né? Já vi pessoa que entrou em depressão porque o vizinho fez alguma coisa contra ela, que nem era tão uma coisa assim, mas ela não conseguia perdoar. Aí vem aquela antiga frase, o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Porque quem está morrendo é você que está tomando veneno. Então, aí vem a questão do perdão. E aí, sim, a gente tenta trabalhar muito essa questão do perdão também com o paciente. Né? Aquela questão de pedir realmente a Deus que tire do coração aquele sentimento de ódio, de mágoa, de rancor. Isso daí a gente faz, entendeu? Criança com depressão. Sim. Criança com depressão. Estou sentindo no meu neto, por causa da divisão. A roupa que está na casa do pai, não pode ir para a casa da mãe. Essa roupa é da minha mãe. Essa roupa é do meu pai. É tudo seu. Ele já está com depressão e está com dificuldade para dormir. Mas é sério. É um sofrimento. Ele fala, vó, hora que eu estou sem sono. Mas é um sofrimento, porque ainda mais a avó que vê os filhos, os netos assim, é complicado. Porque os pais, olha, gente, criança com depressão existe. E um grande fator que a gente vê no dia a dia é filhos de pais separados. Ah, não, meu filho está ótimo, não vai afetar ele. Na realidade, afeta. A gente vê criança com depressão, criança com ideação suicida,
querendo se matar, com ideia de morte. Isso é a realidade, gente. A gente vê mesmo. E essa separação dos pais é muito difícil não ter consequência. Em geral, complica a vida da criança. Tá? É um alerta até para os pais, né? Para ficar de olho, para fazer uma avaliação, porque é importante ficar de olho daí. Vamos lá. A dificuldade de concentração, às vezes a pessoa não consegue se concentrar, não consegue estudar, não consegue fazer as coisas que ela sabe fazer, entendeu? Às vezes por medo. Às vezes a pessoa está acostumada a fazer, ela sabe que sabe fazer, mas aí vem a questão do medo também, que ela não consegue fazer por medo. Ideação suicida. Gente, isso é muito comum. Vocês acham que não é, mas é. Ideação, uma boa parte dos pacientes deprimidos, eles têm essa questão de querer se matar e muitas vezes eles planejam se matar. Entendeu? Essa paciente, essa última que eu falei de querer matar o filho, eu acho que ela não quer se matar, ela quer só matar o filho. Mas é muito comum a pessoa querer acabar com a própria vida. E muitas vezes ela tenta. A gente vai falar algumas estatísticas sobre isso. Uma coisa comum também, às vezes a pessoa não tem ideia de se matar, mas tem ideia de morte. Aquela, por que eu estou viva? Se tivesse morta era melhor. Isso fica na cabeça dela o tempo todo. Entendeu? Por que eu não posso morrer? É melhor morrer. Para que eu vou ficar vivo? Vai ser melhor para a família se eu morrer. Então, isso daí é um dos sintomas também. Então, são 9 sintomas importantes que a gente falou, mas tem um monte que a gente ainda vai comentar. Tá? Aí vem a pergunta inicial. Você tem depressão? Aí vem aqui como é que funciona. Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por sentir-se deprimido ou desesperançado? Isso é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por sentir falta de interesse nas atividades? Então, pensem nisso. Se a resposta foi não, para as duas perguntas, tem menos chance de você ter depressão. Se foi sim, em pelo menos uma pergunta, está na hora de começar a pensar em procurar ajuda. Tá? Então, sabendo... Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, entenderam isso? A questão do humor deprimido e de perda de vontade de fazer as atividades. São os 2 fatores iniciais, são os 2 fatores básicos. Espera aí. Eu tirei um slide, senão ia ficar muito grande, mas assim, aí você vai vendo quantos sintomas você tem, mas tendo pelo menos ou a falta, ou o humor deprimido, ou a perda de vontade de fazer as coisas, aí você vai classificando a depressão. Mas como é a parte mais médica, eu não entrei aqui. Eu tirei, senão ia ficar muito grande. Vamos lá, tem pouco tempo, vamos lá. Diagnóstico, início da cura. Então, a primeira coisa é você pensar, é você conhecer para reconhecer. Você reconhecer os sintomas de depressão para você buscar ajuda. Então, o diagnóstico, fazer o diagnóstico é difícil muitas vezes, mas precisa ser feito para poder você se tratar, porque tem tratamento. Então, dos sintomas a gente já falou quase tudo, vamos para a tarde. Então, sentimento de medo, segurança, negativismo, pessimismo e tudo mais. Vamos lá. Fracasso, a pessoa está sempre achando que é um fracassado, isso é importante também. Vamos lá, e tem outros sintomas aí. Os sintomas, eu vou falar que aquela dor é psicossomática. Dor psicossomática é aquela dor que você, na realidade, você não sente, ela vem do seu psique, da sua mente, e você acaba achando que tem aquela dor. Muitas vezes sente, mas o problema é que começa da sua mente. Você sente uma dor iniciada por você não estar bem emocionalmente. Entendeu? Então, muitas vezes não tem a dor, e às vezes tem até um outro fator para a dor, mas o problema é que a mente está doente, e acaba você sentindo muita dor, tem problema de estômago, tem diarreia, tem um monte de coisa porque você não está bem emocionalmente. Está tenso, tudo isso são sintomas, mas não tão importantes. Vamos lá. Alguém lembra dessa figura? Olhem para lá. Alguém lembra desse daqui? O pessoal mais antigo lembra. Hard e a hiena, de Hanna-Barbera. É um desenho? Esse é o clássico da distimia, transtorno depressivo persistente. Ó céus, ó vida, ó azar. Isso daí os adolescentes não conhecem, mas na nossa época, gente, era muito engraçado. É a síndrome de Hard-Aiano. É aquela pessoa, é a chamada doença do mau humor, aquela pessoa que está tudo ruim. Ela está sempre de mau humor.
Mas esses sintomas têm que persistir por 2 anos para fazer o diagnóstico. Mas a gente conhece pessoas assim. Eu acho que quase todo mundo conhece alguma pessoa que tem a distimia. É a doença do mau humor. E essa figura é clássica, né? Tanto que é chamada síndrome de Hardy-Ayano. Vamos lá. Transtorno bipolar. Alguém sabe o que é isso? Vamos lá. Alguém sabe? Rápido, vamos correr um pouquinho. Alguém sabe o que é transtorno bipolar? Perfeito. Oi? Essa variação. O que eu falo para os pacientes? Pensa numa balança. Você tem um diagnóstico de depressão, aí eu explico, né? Já peguei a história, tem um diagnóstico de depressão. Com esforço, você faz o que precisa ser feito, cuida da casa, da família, trabalha, ou você alterna períodos de uma alegria intensa, uma euforia intensa, você fala rápido, você pensa rápido, parece que vai abraçar o mundo todo, às vezes faz coisas inconsequentes. Essa é a questão do outro polo, da fase de mania. Então, você tem a fase de depressão, às vezes um período de normalidade e, às vezes, aquela fase de agitação. Então, a bipolaridade é um tipo de depressão, um pouco mais complicada, mas que é muito frequente também. Tá? Então, isso é importante ter na cabeça. Mas por que ontem ele estava lá na cama e hoje está querendo fazer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo? Porque é bipolar. E o tratamento é mais complicado. Eu, pelo menos, não trato, eu passo para o psiquiatra. Eu trato até onde eu sei tratar, o resto vai para o psiquiatra. Sei tratar, mas não vou tratar, porque aí é uma coisa do especialista. Então, o transtorno bipolar é isso. Então, comportamento impulsivo e prudente, isso é importante. Uma coisa comum, gente. Vamos lá, alguém já ouviu falar em depressão pós-parto? A criança, ela amarrou e ia botar fogo. Ela chegou a botar fogo na criança? Ela ia botar fogo. Ia botar fogo. Amarrou o bebê, ia botar fogo. Aí falavam que era resguardo quebrado. Resguardo quebrado, não. É depressão pós-parto. Eu já tive paciente que ela ficou muito mal, eu trabalhava no CTI na época, ela ficou muito, muito mal, complicou tudo, rompeu o útero na hora do parto, ela ficou muito tempo internada. E a gente via que ela estava com comportamento alterado. Quando chegou em casa, já a família alertada, aí o bebê volta para o hospital com a perna fraturada. Ela quebrou a perna do bebê. Aí foi o pessoal mais em cima, orientando, tem que afastá-la do bebê, tem que tirar, tem que alguém vigiar o tempo todo. A família deu mole, ela matou o bebê a mordidas e a beliscões. Qualquer pessoa pode entrar em depressão pós-parto. Então, é a questão de ficar alerta aos sintomas. A mãe que não quer amamentar, que rejeita o bebê chora, ela fica, sabe, extremamente irritada, ela quer afastar o bebê de todo jeito. E olha só, 10% das mães, 10% das mulheres que têm um bebê, elas podem entrar, elas estatisticamente entram em depressão pós-parto. Em alguns países em desenvolvimento como o nosso, 20%. Então, 20 de cada 100 mulheres tendo depressão pós-parto é muita coisa. Entendeu? Eu já tive alguns casos, assim, de jogar o bebê pela janela e o bebê ficar aquela assim, o que o pessoal chama de vegetalzinho. Não fala, não anda, nunca vai falar, nunca vai andar, nunca nada. Porque a mãe pegou e jogou pela janela para matar. Então, assim, fiquem de olho nisso. É real e é frequente. 20%, nós estamos num país em desenvolvimento, 20%. É muita gente. Vamos falar rapidamente. Depressão infantil é uma realidade, a gente já falou, a causa de separação, aquela coisa de culpa. E aí você vê aqueles pais que ainda falam de maneira agressiva com o filho, às vezes a criança sofre agressão, tudo isso é complicado. Então, desejo de morte, de fugir de casa, tentativa de suicídio. Então, tudo isso tem que ser visto. Ela demonstra tristeza, solidão, quer ficar mais quieto, não quer interagir, não quer brincar com os amigos. Então, depressão em criança é comum. Eu tive alguns casos, não peguei tanto, mas eu tive alguns casos e a menina queria se matar. Uma dúvida que eu tenho é pessoas que têm do nível de autismo a TDAH têm mais risco de contrair depressão do que uma pessoa sem esses problemas? Pergunta interessante que eu não sei a resposta. Não sei. O autismo é uma doença... Eu tenho muito paciente autista, mas muito. Olha, a gente pegou uma leva que eu estava pegando quase que um autista por semana.
mas eu não vi nenhum deles com depressão, mas também porque os meus autistas todos são pequenos ainda, eu tenho poucos autistas maiores. Se tem alguma relação, a gente viu que transtorno psiquiátrico tem um risco aumentado, é mais um transtorno neurológico aí, né? Não sei, realmente eu não sei. Nunca vi isso, na prática eu não vi, tenho 29 anos de formado e nunca vi, mas nunca li nada sobre isso não, e eu fiz uma revisãozinha razoável de depressão. Não vi essa questão especificamente do autismo e do TDAH, não. Tá? Mas, gente, autismo é assim, tem que ficar de olho. A gente está tendo um aumento absurdo e a gente não sabe por quê. Eu não acho que seja só porque as pessoas estão mais alertas, não. Eu estou vendo muito caso de autismo. Vamos lá, depressão na adolescência. Essa imagem é típica do adolescente se fechando, e ele se fecha mesmo. Então, humor irritável, angústia, ansiedade, inquietação, agressividade. Eu achei que aqui como botei ali, sou bobo, sou ruim, ninguém gosta de mim. Mania de doença, entendeu? Muitas vezes isso tudo é sintoma. Baixo rendimento escolar, está indo bem, de repente piora. Sabe o que eu vi muito? Na pandemia, o que eu tive de adolescente entrando em depressão. Mas foi muito, porque eles ficavam isolados, não podiam sair, ficavam isolados dentro de casa, então foi assim, foi complicado. Eu tenho ainda alguns adolescentes tratando, mas ele já está bem. Mas essa parte da pandemia foi complicado. Só um detalhe também, eu peguei uma adolescente que entrou em depressão por causa do nome. Por causa de um nome que os pais, aí ela sofria bullying no colégio. Entendeu? E, assim, na realidade, ela ainda está em depressão, porque ela traz um tratamento com o psiquiatra meio mais ou menos. Não, porque depois, se alguém sabe onde eu trabalho, eu falo, não, vamos embora. Oi? Não falo, não. Mas, assim, eu já tive alguns pacientes que ficaram mal por causa disso. Eu já tive uma paciente porque a adolescente entrou em depressão porque o pai criticou o cabelo dela. Então, é complicado. Então, assim, é importante para aquela pessoa. Lembra o que eu falei, é um fator significativo para aquela pessoa. Então, é importante que você realmente tome cuidado, às vezes, com o que fala, né? Porque, às vezes, uma palavra pode magoar uma pessoa, né? Então, adolescente é comum. Agora, 25% dos casos relacionados a abuso de álcool e droga. Não, né? Fez uma crítica ao cabelo da criança. Parece que é uma coisa pequena. Parece que, ultimamente, as pessoas estão mais frágeis do que antigamente. Eu não sei se é uma visão minha, assim, ou o que está mudando, que as pessoas estão se tornando tão sensíveis aqui que qualquer coisa está quebrando ela. Olha, o aumento da sensibilidade a uma questão, a uma crítica, também é um dos sintomas de depressão, tá? O problema é que ali é um contexto difícil, não foi só o cabelo, né? Ele criticou a aparência como um todo, então foi meio complicado, assim. Pode ser, as pessoas estão mais sensíveis porque as pessoas estão mais expostas também. Hoje em dia tudo é internet, você tem aquelas figuras daquelas mulheres perfeitas e a adolescente quer ser igual àquela mulher. E se não é, muitas vezes entra em depressão porque ela não consegue alcançar aquele ideal. Entendeu? E você vê aquela questão da perfeição, a busca pela perfeição, e se você não chega lá, você complica a vida. Muitas vezes você entra em depressão porque você não consegue alcançar. E aí, quando você vai buscar detalhe, aquela mulher perfeita está toda cheia de Photoshop lá, de retoque pela internet. E fora aquelas milhões de cirurgias plásticas, né? Fala, irmão. Então, seguindo o mesmo pensamento dele ali, né? Antigamente a gente tinha muito mais brincadeiras e descontrações em sala de aulas ou em grupos de colegas de bairros e vizinhos. Quem nunca foi relacionado a uma figurinha do chiclete Plock Monster? Não entendi, desculpa. Antigamente a gente tinha, inclusive, brincadeiras que era não de bom grado, mas a gente levava isso na brincadeira, eu considerava entre os colegas, meninos com meninas, meninas com meninos, brincando com as figurinhas que a gente encontrava em doces, de confeitarias e balas. Sabe? Então a gente tinha um chiclete antigo que se chamava Plock Monster. E a gente relacionava aquela figura horrível a uma pessoa que a gente gostava dela ali, e a gente levava aquilo na maior
E ninguém se feria com esse tipo de coisa. Entendeu? E aí, às vezes, tinha até nome próprio que era da pessoa, e a gente chamava aquela pessoa daquela figurinha, e tatuava na nossa pele e levava para muitos lugares com aquilo. E a gente não passava mal com aquela brincadeira. Éramos mais fortes. Eu também acho. Hoje, a gente pode também ter filhos mais fortes. Dependendo de como a gente pode criar, ensiná-lo a tratar-se e tratar os outros nos grupos em que eles se relacionam também. Fortificar a mente, os conceitos dele, encorajá-los para fazer esse tipo de brincadeira. Eu faço isso com o meu menininho, em brincar com os meninos como menino brinca com menino. Entende? Agora, quando a gente encontra grupos mais frágeis, a gente diz assim, olha, aquele grupo não é bom para ele. Ali ele não vai adquirir maturidade. Não, é difícil. Com o adolescente tudo é um pouco mais complicado, né? Porque está num momento de transformação. Muitas coisas são uma coisa que naquela época não era nada, hoje em dia complica, né? Hoje em dia já leva a mão. Uma das grandes dificuldades que eu vejo é a dificuldade de relacionamento interpessoal, porque o adolescente ele se relaciona, muitas pessoas também, né? Elas aprendem a se relacionar virtualmente, tem muitos amigos, diz que eu tenho muitos amigos, e na verdade elas não sabem a relação interpessoal quando está presencial. Isso é muito prejudicial, isso vai criando depressão. Então, ela às vezes não aceita aquela brincadeira, não aceita aquele convívio, porque ela não sabe se relacionar. E no nosso tempo não tinha isso, nós aprendimos a ter essa relação, né? Isso tem muito a ver com isso, essa geração é uma geração muito virtual, muito virtual. E aí se torna muito evasiva, né? Vamos assim dizer. É verdade, porque se vocês verem, você está numa sala com um monte de adolescente, todos vão estar no celular. Entendeu? Vai estar todo mundo, é muito menos. Às vezes elas estão conversando uma com a outra, mas pelo celular, mandando mensagem para a outra, em vez de chegar e falar para a outra. Isso daí é a realidade. As pessoas, essa interação, essa falta de interação realmente é complicado. Vamos lá. Só lembrando, uma das principais causas de suicídio é a depressão. Pensa comigo, são 800 mil pessoas que cometem suicídios todos os anos no Brasil, no mundo. E se a principal causa é a depressão, então tem que ficar alerta. De cada uma pessoa que comete suicídio, 20 tentaram. Então são 16 milhões de pessoas que tentam suicídio todos os anos. E a principal causa é a depressão. Tá? E no Brasil, a segunda causa, principal causa de morte de 15 a 29 anos é o suicídio. Tá? Depois de acidente automobilístico. Então, a depressão é a principal causa de suicídio, a gente tem que ficar de olho nisso. Tá? Aí lá, 90% dos adolescentes que se matam têm algum problema mental. Então, é importante a gente ver isso. Tá? Vamos lá, o bullying a gente já falou, a vítima, quanto mais, acaba desenvolvendo muitas vezes uma severa depressão e tentando ou cometendo suicídio. Isso daí é comum. Depressão em adulto é o que a gente já falou. Às vezes essa dificuldade para conseguir fazer as atividades profissionais pode ser um sintoma de depressão. Depressão em idosos, aí você pensa, já tem toda aquela carga, o fator das mudanças do corpo, a questão do cérebro, a perda do neurônio, diminuição dos neurônios, diminuição desses neurotransmissores, que são uma causa de depressão, o cérebro já atrofia um pouquinho. Aí vem as doenças físicas, sentindo dor, às vezes o dia inteiro, às vezes incapacitado, em cima de uma cama. Às vezes já não consegue mais ter a renda que tinha, e às vezes a pessoa não consegue mais trabalhar com a questão do dinheiro. E vem aquela questão, mas todo mundo, meus amigos todos estão morrendo. Isso eu ouvia muito meu tio falando, os amigos da minha idade estão morrendo. Então, tudo isso é fator é um fator de risco para o idoso entrar em depressão. A demência você pode estar associada à depressão, mas você pode ter depressão também sem demência. Mas é ficar de olho nos idosos. Pensa que 63% dos idosos que cometem suicídio têm depressão. Então, é muito importante. Gente, correndo. Vamos ter que 2 segundos. Então, tratar é derrubar preconceitos e buscar ajuda especializada. Dr. Drauzio Varela é um dos expoentes na medicina no Brasil, é um exemplo. Ele falou um negócio legal. Depressão é uma doença como qualquer outra. Não é sinal de loucura, nem de preguiça, nem de irresponsabilidade. Se você anda desanimado, tristonho e acha que a vida perdeu a graça, procure assistência médica.
O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. Isso é importante. É interessante que é uma pessoa que é muito significativa no meio médico. 2 segundos. Tratamento. Tem tratamento, tanto leve é com psicoterapia, mas quando é mais grave tem que usar remédio também. Além disso, ter uma alimentação saudável, amêndoas, leite, melancia, abacate, ovo, soja, aveia, tudo isso são alimentos protetores, alimentos que ajudam a combater a depressão. Algumas atividades, como envolver a família, envolvimento social, o centro de idoso, leva seu idoso, insiste para ir no centro de idoso, fazer atividade, você se relacionar, fazer coisas diferentes, conhecer gente diferente, fazer cursos, tudo isso é legal. Praticar algum tipo de atividade física, o que mais gostar, mas praticar, é importantíssimo. Então, aqui, pelo Ministério da Saúde, dieta equilibrada, atividade física regular, combater o estresse, tirando um tempo para você, gente. Tirar um tempo para você na sua agenda é importantíssimo. Evitar consumo de álcool, de drogas, não usar drogas ilícitas, diminuir a dose diária de cafeína. Cuidado, cafeína não é o problema é o excesso. A cafeína em pequena quantidade é boa, o problema é o excesso de cafeína. Sono regular e não interromper o tratamento, a gente já tinha falado. Eu achei isso daqui interessante, do pastor Hernandes Dias Lopes. A depressão prega algumas peças em suas vítimas. Quando mais elas precisam viver, elas querem morrer. Quanto mais precisam de gente, lutam para ficar sozinhas. A boa notícia é que a depressão não dura para sempre. O fim da linha não é a escuridão. Existe cura e tratamento eficaz para essa doença. Busque ajuda. Confie seus cuidados a Deus. Ele é poderoso para tirar sua alma do cárcere e colocar um novo cântico em seus lábios. Deus é poderoso para transformar essa noite escura da alma numa manhã radiosa. E só para terminar, no Salmo 73, 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Amém, né? Gente, eu estou à disposição. Obrigado pela atenção. Tá bom por cada hora. Glória a Deus, né? Você ainda pode tirar. Então, a ansiedade e a depressão são transtornos diferentes, né? Ansiedade pode ser um sintoma de depressão. Isso que eu também, queria. Mas você tem um transtorno ansioso. Mas nem todo também. mundo que tem ansiedade está com depressão. Mas quem está com depressão, ela também pode ter ansiedade? Pode, porque é um dos sintomas, sim. Ansiedade, nervosismo, irritabilidade, isso pode ser sintoma de depressão, mas você pode ter um transtorno ansioso que não tem nada a ver. Entendeu? A ansiedade é uma coisa complicada também de tratar, porque envolve muitas coisas. Mas, irmão, respondeu? Obrigada. Mais alguma pergunta? Vamos lá, obrigada, gente.